Você sabia que já estão definidos todos os 47 participantes da próxima Copa Libertadores da América? Você sabe quantas vagas cada país filiado à Conmebol tem direito nessa edição? E quem vai entrar direto na fase de grupos ou começar nas fases preliminares? Estas e outras respostas você vai ter aqui nesse vídeo especial, onde conheceremos todos os clubes que irão tentar acabar com a hegemonia brasileira na Libertadores. Sejam bem-vindos ao Bino Futebol Clube. A Libertadores de 2023 irá contar com 47 clubes, sendo que 19 deles irão participar das fases eliminatórias iniciais, e destes, somente 4 conseguirão acesso à fase de grupos da competição. O sorteio dos confrontos das fases eliminatórias acontecerá no próximo dia 21 de dezembro, quando conheceremos possíveis adversários de Atlético Mineiro e Fortaleza para chegar à fase de grupos. Vamos conhecer todos os participantes da Libertadores 2023. Começando pela Argentina, que nesta edição tem direito a 6 vagas, sendo 5 diretamente para a fase de grupos e uma delas para início na segunda fase eliminatória. Quem inicia a competição na primeira fase é o Huracan, que joga sua 5ª edição de Libertadores, sendo a última em 2019, quando foi eliminado na fase de grupos, e sua melhor campanha foi as oitavas de final de 2016, sendo eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro clube argentino na fase de grupos é o Argentinos Juniors, campeão da Libertadores na sua primeira participação em 1985 e que incrivelmente joga somente sua 5ª edição da competição, sendo a última em 2021, quando foi eliminado pelo River Plate nas oitavas de final. O próximo clube da fase de grupos é o tetracampeão da Libertadores River Plate, campeão nos anos de 86, 96, 2015 e 2018. Eles chegam à sua 39ª participação na competição, sendo esta a 9ª consecutiva. Na edição de 2022, o River Plate acabou eliminado ainda nas oitavas de final pelo Vélez Sarsfield. Quem também está na fase de grupos é o Racing Clube, que vem para sua 12ª edição de Libertadores e sua melhor participação foi em 1967, quando foi campeão. O Racing esteve presente pela última vez na edição de 2021, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo São Paulo. A Argentina terá um clube estreante em Libertadores nesta edição. O Patronato surpreendeu a todos e foi o campeão da Copa Argentina de 2022. Surpresa sim, porque no Campeonato Argentino o clube acabou rebaixado para a 2ª divisão. O último representante argentino na fase de grupos é atual campeão da Liga Profissional Argentina e da Copa da Liga Profissional, o hexacampeão da Libertadores Boca Juniors. Campeão nos anos de 77, 78, 2000, 2001, 2013 e 2007, o clube vem para sua 32ª participação na competição e 5ª consecutiva. Na edição de 2022, o Boca Juniors foi eliminado nas oitavas de final pelo Corinthians. A Bolívia tem 4 vagas nesta Libertadores, sendo uma para a primeira fase, uma para a segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. O primeiro clube boliviano a estrear logo na primeira fase da Libertadores de 2023 será o Nacional Potosí, e vai estrear de fato, pois esta é a primeira participação do clube na história da competição. Quem começa na segunda fase é o Always Ready. Esta será a 4ª participação do clube na Libertadores e a 3ª edição consecutiva. O clube nunca conseguiu passar da fase de grupos. O primeiro clube boliviano da fase de grupos é o tradicional The Strongest, que vai para a sua 29ª edição de Libertadores, e suas melhores colocações foram as oitavas de final de 90, 94 e 2014 de 2017. Esta será a 12ª edição consecutiva que o The Strongest participa. O Bolívar, atual campeão do torneio Apertura do Campeonato Boliviano, completa a fase de grupos da edição 2023. O clube é o recordista de participações pela Bolívia na Libertadores. Esta será sua 37ª edição, e sua melhor colocação foi a semifinal de 2014, quando foi eliminado para o campeão São Lourenço. Esta edição será sua 6ª consecutiva. Os clubes brasileiros tentam manter sua hegemonia na Libertadores, afinal, as últimas 3 edições foram decididas somente por clubes do Brasil. Em 2023, são 8 vagas brasileiras e uma delas ocupada pelo atual campeão da Libertadores, o Flamengo. 2 clubes iniciarão sua caminhada na segunda fase eliminatória. O primeiro deles é o Fortaleza, estreante na edição passada, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Estudiantes. O clube cearense consegue retornar para a maior competição de clubes das Américas depois de ficar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O outro clube brasileiro na segunda fase é o Atlético Mineiro, que chega à sua 13ª Libertadores na história. Tendo sido campeão da edição de 2013, o Galo vem para sua 3ª edição consecutiva, e na edição passada acabou eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final. Quem começa a Libertadores na fase de grupos é o Atlético Paranaense. O clube vem para sua 9ª participação na competição, e já foi vice-campeão em 2 edições, 2005 e 2022. Esta será a 2ª participação consecutiva do Atlético na Libertadores. O Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, chega para sua 17ª edição e 2ª
segunda consecutiva. No ano passado acabou eliminado nas quartas de final para o campeão Flamengo. Além do título de 2012, o Timão ainda tem uma semifinal em 2000. O Fluminense volta à Libertadores tentando esquecer da edição de 2022, quando não conseguiu chegar à fase de grupos, sendo eliminado na terceira fase pelo Olímpia do Paraguai. Esta será a nona participação do tricolor e terceira de forma consecutiva. Sua melhor colocação foi o vice-campeonato de 2008 para a LDU do Equador. Ausente da edição passada, o bicampeão de 2006 e 2010 Internacional volta para jogar sua 15ª Libertadores. Na sua última participação em 2021, o Colorado foi eliminado nas oitavas de final pelo Olímpia do Paraguai. O Palmeiras, atual campeão brasileiro e recordista em participações de Libertadores, chega para sua 23ª edição e oitava consecutiva, como um dos principais candidatos ao título. O Alviverde foi campeão das edições de 1999, 2020 e 2021. Na edição passada, acabou eliminado nas semifinais pelo Atlético Paranaense. Presente em 3 das últimas 4 finais de Libertadores, o atual campeão Flamengo chega como grande candidato ao título. Tricampeão com as conquistas de 1981, 2019 e 2022, esta será a 19ª participação rubro-negra na Libertadores, a 7ª consecutiva, e o clube ainda defenderá uma invencibilidade de 13 jogos na competição. O Chile conta com 4 vagas para a Libertadores deste ano, sendo 2 para a segunda fase eliminatória e 2 diretamente para a fase de grupos. O destaque negativo fica para a ausência dos tradicionais Universidade de Chile e Universidade Católica, e para a classificação de 2 estreantes em Libertadores. Um dos clubes da segunda fase será o estreante Curicó Unido. O clube conseguiu a classificação inédita para a Libertadores por ter sido o terceiro colocado no campeonato chileno. Esta será também a primeira participação do clube em competições sul-americanas. O outro chileno na segunda fase será o Deportes Magallanes. Campeão da Copa do Chile, esta será a segunda participação do clube na Libertadores. Antes só havia disputado a edição de 1985 e foi eliminado ainda na fase de grupos. Na fase de grupos teremos outro estreante na Libertadores, o Ñublense, que foi o vice-campeão chileno de 2022 e já disputou 2 edições da Copa Sul-Americana em sua história. Por outro lado, teremos na fase de grupos o único clube chileno campeão da Libertadores, o Colo-Colo, que ergueu a taça em 1991, além de ser o recordista de participações pelo Chile na competição, sendo esta sua 36ª edição e a segunda consecutiva. No ano passado foi eliminado ainda na fase de grupos. A Colômbia terá 4 vagas para a Libertadores deste ano, sendo 2 para a segunda fase eliminatória e 2 diretamente para a fase de grupos. Um dos colombianos na segunda fase será o Millonarios, que vem para sua 19ª Libertadores tentando apagar o fiasco da edição passada, quando não chegou à fase de grupos, sendo eliminado nesta mesma segunda fase pelo Fluminense. Sua melhor colocação até hoje foi a semifinal na primeira edição em 1960. O outro colombiano na segunda fase será o Independiente Medellín, que volta à Libertadores depois de 2 edições de ausência. Na última, em 2020, não passou da fase de grupos. No total, esta será a 10ª participação do clube na competição. Pela fase de grupos, um dos colombianos será o estreante não só em Libertadores, mas também em competições internacionais, o Deportivo Pereira. O clube conseguiu a vaga através do inédito título colombiano do torneio Finalização. A outra vaga da fase de grupos será do bicampeão da Libertadores de 1989 e 2016 e vice-campeão em 95 Atlético Nacional. O clube também é o recordista colombiano em participações, sendo esta sua 24ª edição. O Atlético tenta se recuperar da campanha da edição passada, quando sequer chegou à fase de grupos, sendo eliminado na segunda fase eliminatória pelo Olímpia. O Equador terá 5 vagas nessa edição, uma delas por ter o atual campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle. Destas vagas, uma para a primeira fase, uma para a segunda fase e 3 diretamente na fase de grupos. O destaque negativo fica para a ausência do tradicional Emelec, recordista equatoriano em participações de Libertadores. O clube que iniciará na primeira fase é o tradicional El Nacional, que volta para a Série A do Equador depois de 2 anos na Série B e que conseguiu a vaga por ser terceiro colocado na Copa do Equador. Lembrando que lá o regulamento da federação não permite que um clube esteja na segunda divisão jogue a Libertadores, que foi o caso do 9 de outubro, rebaixado neste ano e que perdeu a vaga para o El Nacional. O clube vem para a sua 25ª edição, a última foi em 2017 quando foi eliminado na segunda fase, não chegando nem na fase de grupos. O representante da segunda fase será a Universidade Católica, que joga sua 5ª Libertadores e vem para sua 3ª consecutiva. Nas 2 últimas não alcançou a fase de grupos, sendo eliminado na segunda e terceira fase respectivamente. Diretamente na fase de grupos teremos o Barcelona, que já foi vice-campeão nas edições de 1990 e 98 e 3 vezes semifinalista, a última em 2021, mas que no ano passado não conseguiu chegar à fase de grupos, sendo eliminado na terceira fase pelo América de Minas Gerais nos pênaltis. O Barcelona é o segundo clube equatoriano com mais participações na Libertadores. Esta será sua 29ª edição, a 5ª consecutiva.
Pela fase de grupos, teremos um estreante equatoriano. O Alcas conquistou seu primeiro título da Série A do Equador e vai disputar sua primeira edição de Libertadores. O clube já vinha sendo presença nas últimas 3 edições da Sul-Americana. O Independiente Del Valle, atual campeão da Copa Sul-Americana, vem para sua 9ª Libertadores. Desde que estreou na competição em 2014, o clube só ficou de fora da edição de 2019, sendo inclusive vice-campeão de 2016, perdendo a final para o Atlético Nacional. O Paraguai tem 4 vagas na edição deste ano, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. Quem vai iniciar a Libertadores na primeira fase é o Nacional, que vem para sua 10ª edição e que a melhor colocação foi o vice-campeonato da edição de 2014, vencida pelo São Lourenço. Na última participação em 2019, nem chegou à fase de grupos, foi eliminado logo na primeira fase pelo Delfim do Equador. O Cerro Porteño vai começar a competição na segunda fase, essa será a 44ª participação do clube na Libertadores. Nunca foi finalista, mas chegou a 4 semifinais. A última em 2011, quando foi eliminado pelo campeão Santos. Esta será a 6ª edição consecutiva. Nesta última, foi eliminado nas oitavas de final pelo Palmeiras. Atual campeão do torneio Clausura, o Olímpia é o clube paraguaio com mais participações. Esta será sua 45ª edição de Libertadores. O clube é o único paraguaio campeão da América, aliás, tricampeão, com os títulos de 1979, 1990 e 2002. Esta será sua 8ª edição consecutiva. Na última, foi eliminado ainda na fase de grupos. O Libertad, campeão do torneio Apertura, fecha a participação do Paraguai na fase de grupos. Essa será a 22ª participação do clube na Libertadores, e sua melhor colocação foi a semifinal de 2006, quando foi derrotado pelo campeão Internacional. Essa será a 7ª participação consecutiva. Na última foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense. O Peru tem 4 vagas na edição desse ano, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. Quem inicia na primeira fase é o Sport Huancayo, clube que participa apenas da sua 2ª edição de Libertadores. A primeira foi em 2012 e nem participou da fase de grupos, foi logo eliminado na primeira eliminatória pelo Arsenal de Sarandi. Na segunda fase, quem estará é o tradicional Sporting Cristal, clube peruano com mais participações na competição. Essa será sua 38ª e sua melhor colocação foi o vice-campeonato para o Cruzeiro em 1997. O clube joga sua 5ª edição consecutiva. Na última edição, foi eliminado ainda na fase de grupos. O Melgar será um dos clubes peruanos na fase de grupos. Esta será sua 7ª participação na Libertadores e nunca conseguiu avançar da fase de grupos. Na sua última participação em 2019, terminou em 3º no seu grupo. O atual campeão peruano Alianza Lima é o outro representante na fase de grupos. O clube vai jogar sua 29ª edição de Libertadores e o máximo até hoje que conseguiu foi chegar nas oitavas de final. Na última edição em 2022, foi eliminado logo na fase de grupos. O Uruguai tem 4 vagas na edição deste ano, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. O destaque negativo fica para a ausência do tradicional Peñarol, 5 vezes campeão da Libertadores e segundo maior em número de participações, com 48 edições. O representante uruguaio na primeira fase será o estreante Boston River, que já disputou por 2 vezes a Copa Sul-Americana, mas nunca esteve em uma Libertadores. Na segunda fase, o clube uruguaio também será um estreante, o Deportivo Maldonado. Será uma estreia internacional, pois o clube nunca esteve em nenhuma competição fora do Uruguai. O campeão do torneio Apertura uruguaio, o Liverpool, é um dos representantes direto da fase de grupos. Essa será a 3ª participação do clube em uma Libertadores, mas a primeira em uma fase de grupos, porque nas outras 2 edições foi eliminado logo na primeira eliminatória, em 2011 pelo Grêmio. O outro clube uruguaio na fase de grupos é o tricampeão da América, Nacional, campeão em 1971, 1980 e 1988. O clube no geral é o que mais teve participações na história da competição. Esta será a 50ª edição de Libertadores do Nacional e acreditem, será a 27ª participação consecutiva. A última vez que o clube ficou fora de uma Libertadores foi em 1996. A Venezuela tem 4 vagas na edição deste ano, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. Os 2 maiores representantes do país na Libertadores estão fora dessa edição, o Deportivo Táchira e o Caracas. Na primeira fase, o representante da Venezuela será o Zamorra, que disputa sua 6ª Libertadores e nunca passou da fase de grupos. Sua última participação foi em 2019. O Carabobo é o representante da segunda fase, joga sua 4ª edição e tentará chegar na fase de grupos pela primeira vez. Em 2020, caiu logo na primeira eliminatória para o Universitário do Peru. O Monagas é um dos representantes na fase de grupos, joga sua 3ª Libertadores e na última edição foi eliminado na segunda fase pelo Everton do Chile. O segundo representante na fase de grupos é o inédito campeão venezuelano Metropolitanos, que também é estreante em Libertadores.
Então, gostou do nosso vídeo? Quem tu acha que vai ser o grande campeão da Libertadores 2023? Será que teremos final brasileira novamente? Participa com a gente deixando tua opinião aqui nos comentários. E se tu gosta de Libertadores e futebol sul-americano, deixa um like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para mais pessoas. E é claro, se inscreve no nosso canal, porque ainda teremos muito conteúdo sobre a Libertadores 2023 aqui. Agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.